Boa noite, irmãos. Agora nós vamos falar sobre dízimos e ofertas. E para falar de dízimos e ofertas, hoje eu queria ler um texto que está em 1 Pedro 5, versículo 2. Eu e o Zeca temos feito a leitura anual da Bíblia, né, no calendário, e aí recentemente a gente leu esse trecho aqui, e a segunda parte desse versículo me chamou a atenção. Ele não está falando necessariamente aqui de dízimos e ofertas, mas aí eu quero ler com vocês. Então, ele diz assim, esse trecho aqui, Pedro está falando com os presbíteros da igreja, né? Então, ele é específico para quem tem essa vocação, mas eu acho que a segunda parte ela é muito pertinente. Ela diz assim, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. E aí a parte desse texto que me chamou a atenção é justamente o fato de Pedro ele ter reforçado, né, para os presbíteros que eles estão ali fazendo o serviço, né, o serviço da obra de Deus, para que eles façam aquilo não por obrigação, né, eles façam de livre vontade, eles façam isso pelo desejo de servir, entendendo o que eles estão fazendo, né. E aí esse texto ele me lembra de outro, que é um que fala exatamente de ofertas, né, a gente usa bastante esse texto para falar sobre dízimos e ofertas, que se vocês não conseguirem abrir, eu leio aqui, que eu já abri rapidinho, que eu marquei a minha Bíblia. 2 Coríntios 9, versículo 7, que ele fala assim, cada um dê, conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, aqui aqui é Paulo, né? Ele também está falando sobre essa questão da obrigação. Eu lembro que, há algum tempo atrás, eu fui falar sobre oferta e eu falei sobre o estabelecimento de rotina, né? Isso é padrão. Toda vez que a gente vai aconselhar alguém para mudar alguma coisa na rotina dela, né, a gente fala assim, olha, você vai fazer os primeiros dias lá, mesmo não querendo fazer, até que isso se torne natural para você. E é bem verdade, você começa a fazer que nem fazer academia. Eu ainda não passei por essa rotina, não coloquei na minha vida, mas se você faz com constância, até aquilo lá se tornar natural para você. Mas eu acho que quando a gente está falando de dízimos e ofertas, de servir ao Senhor, não somente com os nossos recursos financeiros, né, com os nossos dons, com as habilidades que o Senhor nos deu, com o nosso tempo, eu acho que esse discurso de rotina não é muito aplicado, porque você está fazendo por obrigação. Quando a gente quer estabelecer uma rotina do ponto de vista cristão de oferta, né, do ponto de vista de servir, o que vai diferenciar o seu envolvimento é você entender o que você está fazendo. Então, eu até coloquei aqui essa diferença, né? Pedro, quando ele está falando ali para os presbíteros, ele fala, não faz por obrigação, mas faz pelo desejo de servir. Então, você tem que entender o que você está fazendo. O que é oferta? A oferta é um momento onde você honra o Senhor com seus recursos. Então, é um ato de gratidão, primeiramente, né? Porque se você está devolvendo para Ele, é porque Ele te abençoou antes, então você está honrando a Ele com os seus recursos. E também é uma honra, porque como a Mari bem ministrou na quarta-feira passada, é um jeito que Deus fez de nos incluir na obra dele, né? De ser participante. Então, isso é uma honra muito grandiosa, porque, veja bem, eu e você, né, meros humanos, assim, a gente tem erros, falhas que a gente esconde, mas Deus nos deu a oportunidade de ser participantes de algo que é divino, 100% santo, que é algo de Deus. E aí, falando ainda de obrigação e prazer de servir, já vou terminar por aqui, a gente tem até alguns exemplos na Bíblia que diferenciam pessoas que fizeram por obrigação, e aí não é necessariamente que a pessoa pecou, mas fez por obrigação, e pessoas que fizeram entendendo o que elas estavam fazendo. Então, a gente tem Caim e Abel, né? Caim e Abel, os dois estavam ofertando, os dois não estavam fazendo algo errado, né? Só que Caim, ele fez ali, não deu a sua primícia nem nada, o Abel, ele separou a melhor parte do seu rebanho, né? Que ele era... Ele pegou o melhor que ele tinha para dar ao Senhor, porque ele entendia o que ele estava fazendo. Ele entendia que ele estava honrando o Senhor com aquilo que Deus deu para ele primeiro. Ele entendia que isso era uma honra. Outro exemplo que foi o próprio Jesus, né, que chamou a atenção da gente, que todo mundo conhece, que é da viúva pobre. Estava lá um monte de gente ofertando, estava lá os ricos ofertando, outras pessoas ofertando, mas Deus chamou a atenção da viúva pobre, porque ela só tinha uma moedinha e ela foi lá e deu o melhor dela, ela entendia o significado. Então, para ela era tão importante que até o pouquinho que ela tinha, ela falou, não, eu vou investir nessa obra, porque é a honra do Senhor.
E aí, falando nesse sentido, eu tava reparando nisso, né, que normalmente quando a gente vai falar de oferta na igreja, a gente costuma apelar para o argumento de eu estou financiando a obra do Senhor. E isso é verdade, né? Todos os recursos que vão entrar aqui na casa de Deus é para a gente manter essa casa, isso é importante. Mas esse não tem que ser o argumento superior que te convence a ofertar na casa de Deus, até porque, se esse fosse o argumento principal que Jesus estava olhando, ele não tinha destacado a viúva pobre, porque ela deu uma moedinha só. Ele fala lá que no período tinha homens ricos ofertando, né? Se Deus estivesse se preocupando com o patrocínio da obra, né, ele ia elogiar quem está dando mais, não é verdade? Então, eu quero chamar a atenção de vocês para esse assunto. O financiamento da obra, ajudar na casa de Deus, tem que interessar o seu coração, obviamente, mas não é esse o motivo principal para você ofertar. Até porque essa casa aqui, a igreja, ela é propriedade de Deus, ela é de Deus. Então, a igreja existe desde os tempos antigos. Como diz aquela canção, a perseguição parou a igreja, o Coliseu não parou da igreja. Então, assim, se você não ofertar, meu irmão, Deus ele vai gerar recurso em outro lugar. Ele vai trazer outra pessoa para ofertar, porque essa obra é dele, ele cuida da obra que é dele. Mas ele está te dando a oportunidade de ser participante disso. Então, eu quero que toda vez que você for ofertar, se a sua mentalidade não mudou quanto a isso, porque Deus ele tem trazido essa mudança no meu coração. Eu nunca tive dificuldade de ofertar, não. Até que eu não estou querendo me achar, mas eu nunca tive dificuldade com isso, não. Só que a minha mente mudou muito quanto a isso, no sentido de eu ser participante. Eu ofertava porque eu falava assim, vou ajudar aqui a casa de Deus. Mas, irmão, quem sou eu para ajudar o grande Deus a fazer o que Ele quer fazer? Eu tenho que entender que essa é a honra, que honra maravilhosa é dar o meu recurso para financiar algo que é do divino, sabe? Ser participante disso e devolver para Ele algo que Ele me deu antes. Amém? A gente tem algumas formas de contribuir. Hoje eu lembrei, a gente tem o Pix e a gente tem as salvas aqui. Então, se vocês quiserem honrar o Senhor hoje com os seus recursos, vocês têm a oportunidade de contribuir dessas maneiras. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada por estar em sua presença, muito obrigada por este momento, papai, que o Senhor reservou neste culto, onde nós podemos te honrar com os nossos recursos, ó Pai. Senhor Jesus, eu oro para que a nossa mentalidade esteja sempre, Pai, fixada na questão da honra, Senhor. Quando nós servirmos com os nossos recursos financeiros e quando nós servimos com os nossos dons, com o nosso tempo também. Papai, eu oro também pelos meus irmãos que hoje não têm condições de ofertar e de dizimar na sua casa, para que o Senhor abra as portas, ó Pai, gere recursos, porque esse é quem o Senhor é, Papai, um Deus dono de recursos ilimitados. Então, Papai, abra a porta de emprego, dê sabedoria também para os meus irmãos, ó Pai, para lidar com os recursos que ele já tem hoje, papai. Dê sabedoria, o Senhor é o dono de toda a sabedoria. Se o meu irmão está investindo mal, está gastando com algo que não deve, papai, ajuda ele também, papai, para que ele tenha condições, papai, de viver bem aqui nessa terra, mas também, papai, de honrar o Senhor com seus recursos aqui na sua casa. É o que eu te peço, papai, desde já te agradeço. Amém e graças a Deus.